Eu acho que nessa última semana você deve ter escutado falar muito sobre uma minissérie que chegou na Netflix chamada Adolescência. E se você ainda não assistiu essa série, esse vídeo ele contém spoilers. Eu vou separar a introdução para quem ainda não assistiu e o porquê você deve assistir, principalmente se você tiver filhos adolescentes. Mas eu também quero falar um pouquinho sobre a trajetória de como a história foi contada e sobre o final dela, porque eu sinto que o final dessa série pode ter deixado algumas pessoas confusas, porque às vezes a história ela quer focar em um determinado ponto e o espectador muitas vezes acaba esperando que a história vá para um rumo diferente. E eu senti que com a adolescência isso pode ter acontecido. Então, se você ainda não assistiu, Adolescência é uma minissérie em 4 episódios, disponível na Netflix. E ela foi gravada de uma forma muito legal, que é o plano sequência, que é quando você faz uma gravação onde você começa a gravar e você vai até o final sem cortes. Obviamente que ali na parte da descrição da entrevista, como foi criada a série e tal, eles explicam que teve corte sim durante as gravações, que cada episódio foi regravado várias vezes, mas enquanto você assiste, você percebe que eles usaram esse esqueminha de gravação, né? Para pelo menos parecer que tudo foi feito numa tomada só. E isso acrescenta muito para a trama que vai ser contada ali, para a história que vai ser contada. O que é Adolescência? Adolescência é essa minissérie onde nós acompanhamos o início da história. Começa com uma equipe policial invadindo a casa de uma família às 6 horas da manhã, super cedo. A família tá acordando ainda, todo mundo leva um baita susto, a polícia entra com tudo. E quando a polícia entra, eles vão direto pro quarto do filho do casal. Eles têm 2 filhos, tem um adolescente de 13 anos e a irmã dele que é um pouco mais velha. E eles vão direto pro quarto desse garotinho de 13 anos, que no primeiro momento, quando você olha pra ele, você fala, eles estão malucos, essa criança é claramente inocente, né? De qualquer que seja ali o crime que ele esteja sendo acusado, esses policiais cometeram um erro absurdo. Então, primeira coisa que você pensa ali, esse barulhinho no fundo é que os meus gatos estão brincando com o brinquedinho deles lá no gatil. Mas enfim, o primeiro ponto ali que você toma logo partido do adolescente, da criança. Você acredita que os policiais cometeram um erro absurdo. E aí eles pegam esse carinha, né, esse adolescente, levam pra delegacia. E aí a gente tem o pai indo lá pra entender o que aconteceu. Enfim, ou seja, é a história sobre um adolescente que é acusado de um crime e nós vemos o desenrolar dessa acusação, desse crime que foi cometido. Só que a trama, ela aborda várias coisas que eu chamaria assim de fundamentais para o momento que a gente vive hoje. A gente sabe que existe um movimento muito grande de ódio contra mulheres na internet e esse movimento ele pega justamente adolescentes, jovens, pessoas que são extremamente vulneráveis, inseguras, para poder fomentar e alimentar ainda mais esse ódio, né? E a gente vê um pouco dessa discussão sendo abordada na trama, a gente vê como a escola muitas vezes poderia ser um ponto de apoio na criação daquele adolescente, daquela criança, e a escola falha. Tudo isso é abordado de uma forma muito inteligente. E aí, quando a gente vai para o último episódio, é um episódio muito denso, muito sentimental, realmente muito emocionante. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou acabar te dando spoiler, e eu quero que você tenha a surpresa de assistir essa história inteira, porque vale muito a pena você dedicar ali algumas horinhas do seu dia para assistir esses 4 episódios. A única coisa que eu te digo é, não vai esperando um 13 Reasons Why, os 13 porquês, não vai esperando uma série muito fictícia, assim. Ela tem uma forma de contar a história que talvez para algumas pessoas pode ser um pouco chato, algumas pessoas podem falar, ai, não gostei. Mas se você se permitir entender qual é a crítica que está sendo feita ali, quais são os assuntos que eles estão querendo trazer à tona, eu tenho certeza que você vai se emocionar muito, você vai entender o que a trama quis trazer pra gente nesses 4 episódios. Então, a partir daqui, eu preciso falar com spoilers, porque eu vou destacar alguns pontos que eu particularmente gostei muito. Vou destacar a minha forma de entender essa história, do porquê que eu gostei muito desses episódios,
E principalmente o último episódio, né? Que eu acho que é o episódio que eventualmente pode trazer mais confusão aí pra quem ainda, para quem já assistiu a trama. Então, se você ainda não assistiu Adolescência, corre na Netflix, são 4 episódios, vale muito a pena. E vamos continuar a partir de agora com spoiler. Como eu falei pra vocês, né, no início desse vídeo, quando eu comecei a assistir, o meu primeiro pensamento foi: esse garotinho é inocente. A gente vai ver uma série que vai abordar a truculência policial e como os policiais às vezes estão equivocados. Quando a gente vai lá pra delegacia, eu começo a notar uma movimentação que eu falo: epa, isso aqui pode ser ainda mais interessante. Primeiro porque a gente ainda não sabe qual foi o crime cometido por ele. E a gente nem sabe, nem tem certeza se foi ele que cometeu esse crime. Mas quando a gente tem a primeira parte, eu gosto muito já logo da forma como foi gravado, porque a gente vai sentindo o que os personagens estão sentindo quase que numa mesma intensidade. Quando a gente vê o pai tendo que ver o filho tendo uma revista íntima, que o filho precisa tirar a roupa para os policiais poderem verificar o corpo inteiro dele e todo o foco daquela câmera está no rosto desse pai, observando minuciosamente cada ação da polícia, para ter certeza de que o filho não seria assediado ou coisa do tipo, e para ter certeza realmente de que aquele momento não fosse traumático, mais traumático do que já estava sendo para aquele adolescente. Ali a gente fica: meu Deus, que momento horrível, nenhum pai deveria ver isso. Quando o advogado chega e vai conversar com os policiais, a gente percebe que os policiais, eles estão muito certos de que eles estão com a pessoa certa. E aí você começa a se perguntar, tipo, será que esse garoto é inocente? Porque até então você nem sabe o crime que ele cometeu. Então, você ainda está do lado dele. Você olha um garoto adolescente com cara de inocente, dizendo que não fez nada, e você tá vendo aquele lado daquele garoto, daquele adolescente que vem de uma família boa, que tem uma estrutura familiar, que tem boas notas na escola, e você se pergunta: ué, mas como que isso poderia ter acontecido, né? E aí a gente tem a parte do advogado e a parte do interrogatório. Gente, aquela parte eu fiquei extremamente tensa. Eu me sentia assim, o tempo inteiro, extremamente tensa. Eu ficava querendo muito que ele não falasse nada, pra ele não se comprometer. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava: poxa, mas se ele for culpado, eu não posso torcer pra ele não ser pego. Eu preciso, né, levar a sério isso aqui. E aí, enquanto eu tava assistindo, quando os policiais começaram a mostrar as provas até chegar no vídeo de fato, eu falei: putz, mas ainda naquele momento, o meu cérebro tava em negação, igualzinho o do pai dele. O meu cérebro tava tipo: não é ele no vídeo, confundiram ele, é outro garoto que se parece com ele. Mas por que ele não explica isso então? Por que ele não tá falando que não é ele? Ele fala que ele não fez isso, que ele é inocente, mas por que ele não tá falando: não sou eu, é uma roupa parecida? Enfim, nada fazia sentido. Mas até aquele momento eu estava ainda em negação. E isso é muito interessante porque a gente vai até o último episódio com o pai dele nesse estado de negação. O pai dele viu o vídeo. O pai dele sabia que ele não era inocente. O pai dele sabia que ele era culpado. Mas a ficha pro pai dele só cai no último episódio. A gente já vai falar sobre o último episódio. Mas aí a gente tem depois a entrada. Primeiro a gente tem, né, os policiais indo na escola, que pra mim foi um dos grandes pontos dessa série. Porque é óbvio que educação vem de casa, é óbvio que tem muitas responsabilidades que não são exclusivas da escola, que na verdade cabe aos pais, então a escola ela não pode ser responsabilizada. Mas a escola ela é um braço, né? É uma extensão para que crianças e adolescentes sejam educados e para que eles aprendam coisas básicas para a sobrevivência, mas que também exista um cuidado, porque é o momento ali do dia que o pai e a mãe não estarão presentes e a escola deveria ter esse acompanhamento, essa noção do que está acontecendo, do que está sendo dito. E o que a gente vê é que não é assim que funciona, né? Então a gente tem um momento que o policial vai na escola e a gente vê que os alunos não respeitam os professores, que o professor, que supostamente seria o professor da matéria favorita do criminoso, né, do adolescente, ele sequer liga para o que está acontecendo com os adolescentes, porque ele não acha que aquilo é responsabilidade dele. A escola não faz sequer noção dos perigos que rondam
os adolescentes dessa idade, na internet, enfim, e mostra um despreparo, mostra que a escola virou um lugar onde a criança e o adolescente vai só para poder aprender matemática, inglês, português e coisas básicas e mais ninguém liga, né? Não existe um contato direto, uma forma de se comunicar, uma forma de entender o que está acontecendo com os alunos, enfim. Então mostra bastante essa deficiência, mostra como todos os alunos ali da escola apresentam algum tipo de problema. O filho do policial sofre bullying. Então, assim, a gente vai assistindo e a gente vai vendo que, o primeiro ponto dessa cena que eu acho importante pra mim é mostrar o que as escolas viraram, né? Que a gente não tem mais um local onde é um braço para poder ajudar a criar aquele adolescente, aquela criança. Virou simplesmente um local onde a criança entra, se aprender, aprendeu, se não aprendeu também não ligo. Mas também é um episódio importante, uma parte da história que é super importante, pelo menos no meu ponto de vista pessoal, que é onde mostra que ele não era o único aluno com problemas, né? Porque às vezes a gente tem isso, a gente olha para uma criança, para um adolescente que comete um crime horrendo e a primeira justificativa é: mas por que ele fez isso? Porque ele sofria bullying na escola. Porque ele era assim, ele era assado. Só que a gente vê naquela cena, naquele momento do episódio, que vários alunos passam por vários problemas diferentes, então todos ali têm motivo. Se for justificar que o crime que ele comete é motivado porque ele sofria bullying, é motivado porque ele era inseguro, é motivado por isso, por aquilo, qualquer aluno daquela escola poderia ter a mesma justificativa, a mesma motivação, mas isso não é um motivo, né? Isso não é uma justificativa. A gente tem vários alunos ali que passam vários perrengues na mão de outros alunos e até mesmo quem pratica o bullying, enquanto quem sofre de alguma coisa, tem alguma coisa errada acontecendo, enfim. Então, esse é o primeiro ponto, né, da escola que eu acho muito legal, muito importante, que eu achei, assim, extremamente relevante, que já dá uma matada nessa justificativa. E aí a gente vai para a parte da psicóloga, que eu gosto muito da parte da psicóloga, porque ela chega e a gente vê a versão dele que a gente acredita que é inocente, né? Aquele adolescente bonzinho, bom aluno, que vem de uma família bem estruturada. E eu sei que você deve dizer: ah, mas o pai dele teve episódios de violência. Mas ele faz questão de reforçar o tempo inteiro que até os episódios de violência do pai não são justificativa, porque são episódios normais. O pai ficou puto com alguma coisa, mas nunca bateu na mãe dele, nunca descontou nele ou na irmã dele. E o pai dele ainda fala: eu apanhava muito quando eu era criança, mas eu virei uma pessoa que eu falei que eu nunca ia fazer isso com os meus filhos, eu nunca ia fazer isso com a minha família. Então, por mais que o pai dele tenha episódios de raiva, não dá pra colocar isso na conta do pai, entende? Tipo, ah, ele puxou o pai, ou ah, ele herdou isso do pai e tal, porque não dá pra pôr na conta do pai. E isso eu gosto muito que essa minissérie fez, que é ir matando qualquer justificativa que exista para as ações desse adolescente. E aí a gente tem a parte da psicóloga, que ela chega, ele parece ser um garotinho muito legal e super tranquilo e tal, só que ele tem os momentos de explosão dele. E ali é o momento importante, porque é quando a gente vê o lado dele que faz a gente, opa, ele é super capaz de fazer o que ele fez. Ele é super capaz. A gente vê um fragmentado desse adolescente. E o fato de que esse ator foi o primeiro trabalho dele me deixou, assim, bem surpresa, mas ao mesmo tempo eu acho que isso ajuda muito, porque a gente vê muito do natural, né? A gente não vê tanto a atuação, a gente vê algo que é bem natural, assim, de explosões de adolescentes. E aí a gente tem um momento que ele começa a falar do crime. E na cabeça dele, ele não fez nada de errado porque ele poderia ter feito muito pior. E aí a gente começa a entender da onde que veio da onde que ele foi desenvolvendo e virando essa pessoa que ele virou. Que ele começa a falar sobre, né, as outras pessoas que pensam igual a ele, os fóruns que ele acessava e coisas do tipo. E sobre coisas que outros caras teriam feito com a vítima, que ele não fez, e isso faz dele um cara melhor. E por isso ele não cometeu nenhum crime na cabeça dele. E é muito doido porque a parte que a psicóloga junta os pauzinhos e 2 mais 2 e ela fala: ele é culpado, eu não sei vocês, mas eu sinto uma mudança de
de temperatura, assim, é quase como se fizesse um tum. E ali naquele momento ela percebe e dói muito nela, porque até então ela queria muito que ele fosse inocente, todo mundo quer que ele seja inocente. E aí a gente tem o momento que ele percebe que ela já sabe que ele é culpado. E ele surta, ele tenta fazer ali, falar pra ela, falar pro pai dela que ele tá bem e tal, pro pai dele que ele tá bem e tal, mas ali dói nela, dói na gente que assiste. E aí a gente tem o último episódio, né, que é 100% focado na família, porque não precisa mais focar nele. A gente já entendeu que ele é culpado e a gente já entendeu a motivação, mas o que me pega no último episódio é primeiro a abordagem de como fica a família os familiares de uma pessoa que comete um crime, né? Como que isso acaba com a família, desestrutura completamente, não tem para onde você fugir, porque para onde quer que você vá, as pessoas eventualmente vão descobrir o que aconteceu. E aí a gente tem eles tentando seguir uma vida normal, sendo perseguido pela vizinhança, mas o que mais me pega nesse último episódio é quando o pai vai comprar a tinta e ele conversa com o vendedor, que é um cara super novinho, e esse vendedor exalta o que o filho dele fez. E esse vendedor fala que está do lado do filho dele e que ele deveria se aproveitar dessa comunidade que existe, que apoia o filho dele, para contratar um bom advogado e, enfim, tirar vantagem disso. E ali naquele momento a gente percebe que o pai, ele não fazia ideia dos arredores, de como os arredores eram perigosos para o filho adolescente dele, com várias inseguranças e etc. Ele não tinha ideia. E é um perigo que muita gente diz que é um perigo online, mas isso é um perigo online e da vida real também, que tem consequências na vida real. E ali naquele momento, a hora que ele percebe, ele se assusta e ele se responsabiliza, porque ele nunca percebeu isso, ele nunca sequer imaginou que aquilo pudesse existir, que aquela cadeia de pessoas que exaltariam as ações do filho dele pudessem existir e pudessem falar disso de uma forma tão aberta com ele, tão assim, achando que ele faz parte daquilo também. E aí a gente tem a cena onde ele fala que vai se declarar culpado, porque obviamente não tem como fugir, e é quando a ficha do pai cai. E aí os pais ficam naquele discurso de o que a gente fez de errado, porque a gente criou dois filhos. A minha filha tá aqui, bonita, crescida, não é uma psicopata, não é uma assassina. O que a gente fez de errado com ele? Eu tentei fazer isso, eu tentei fazer aquilo, eu tentei ser um bom pai, eu tentei ser um pai melhor pra ele do que o meu pai foi pra mim. Então, se o meu pai que me batia, me espancava, me transformou neste pai de família, como eu coloquei essa versão de pessoa no mundo? E aí começa aquela culpa de onde que eu errei, quando que eu deveria ter percebido, o que eu poderia ter feito de diferente, mas aí já é tarde, não dá pra mudar, né? E aí a gente tem um momento em que ele vai no quarto do filho e ele pega o ursinho e ali naquele momento a gente vê o luto. Ali a gente tá vendo a despedida de um pai para um filho que morreu para ele, pelo menos uma versão desse filho. Obviamente ele vai continuar amando o filho, ele vai continuar cuidando do filho mesmo que o filho esteja preso, etc. Mas a versão do filho que ele conhecia até alguns meses atrás não existe mais. Não tem como trazer aquele garotinho de 13 anos de volta, aquele garotinho que quando era pequeno ele levava para os esportes, era desengonçado nos esportes e que gostava de desenhar. Em algum momento aquela versão dele que ele conhecia foi embora, ele não viu. E ali era o momento do luto dele. E por isso que eu acho que esse último episódio é tão importante, porque não adianta. A história não é sobre o processo penal de um adolescente que comete um crime, é sobre como um adolescente vulnerável pode ser uma isca perfeita para o mundo online, como a ausência da escola pode impactar na criação de criminosos infantis e adolescentes, como isso afeta a família.
e ao mesmo tempo mostrar pra gente essa marca que fica e dar esse alerta e passar essa mensagem. Eu não cheguei a ler a entrevista do criador da série, mas pelo menos essa foi a sensação que eu fiquei. Então, no último episódio faz total sentido a gente não ir lá pro processo penal, porque isso não faz sentido. Aqui a gente já entendeu, ele já cometeu o crime, a gente já sabe a motivação, a gente já sabe tudo, isso não interessa. Agora a gente quer ver a marca que fica na família que vai ter que viver e vai ter que conviver com essa realidade pro resto da vida. É uma série muito forte, é uma série muito forte. Quando eu acabei os episódios, eu fiquei pensando muito sobre ela e fiz um post lá no meu Substack, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Mas o principal ponto pra mim que eu acho é mostrar que não existe uma causa só pra transformar um adolescente em um assassino, como é o caso do protagonista. É uma junção de fatores que pode trazer esse momento, né? Que pode transformar esse adolescente. É interessantíssimo, assim, então eu achei um trabalho genial. Obviamente eu tinha que vir aqui indicar pra vocês e obviamente eu queria muito falar sobre os episódios em si. Deixa pra mim nos comentários o que você achou de Adolescência, eu vou adorar saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!